Só gratidão. Agradeço por isso, por isso, por isso. Agradeço por isso, por isso. Agradeço por isso, por isso. Pronto, terminou. Não da boca para fora. De dentro. Obrigado pelo carro que está na minha garagem. Obrigado pelo meu aumento de salário no emprego. Obrigado pelo meu apartamento. Obrigado, e assim vai. O único detalhe é que a pessoa que está falando isso ainda não tem carro, nem apartamento, nem garagem, nem aumento, nem emprego. E aí o que acontece na vida dela? Aparece carro, casa, apartamento, emprego, aumento, salário, etc. Mas o que eu ouço? Pensei no carro e não tem carro nenhum na garagem. Já faz um mês. Faz 2 meses. Faz 3 meses. 6 meses. Há 2000 anos foi dada a fórmula para que ninguém precisasse fazer magia negra. Olha, toda a receita do bolo foi dada há 2000 anos atrás. É brincadeira, hein? Tudo que era necessário passar para sanear, para sanar, para resolver todos os problemas do planeta foi feito e dito há 2000 anos atrás. Tudo. Está lá escrito. Tudo que vocês pedirem, crendo que receberam, receberão. Verbo passado, verbo futuro. Crendo. Crendo. Acredita que já recebeu? Receberá. Mais claro que isso é literalmente impossível. Impossível. Explicar colapso da função de onda mais fácil do que isso. Ele podia ter falado colapso da função de onda. Podia. Aí o povo estaria reclamando há 2000 anos que foi dada uma fórmula hermética que ninguém consegue entender, que pode estar certa, mas ninguém consegue entender e nem pôr em prática a coisa. Pois é. Aí quando se fala o mais arroz com feijão possível, o que acontece? Nada. Nada. Isto é, magia negra. Vamos lá no feiticeiro para dar um jeitinho na coisa. Agora, por que não acreditam em tudo que pedirem receberão? Crendo que receberam, receberão. Por que as pessoas não acreditam nisso? Não. Não é. Não é. Tem uma regra de contabilidade que diz assim: entra, debita, sai, acredita. Entra, debita, é a regra de ouro da contabilidade. Se entendeu isso, você virou contador. Não entendeu? Esquece. Entra, debita, sai, acredita. Se você aplicar esta fórmula, a receita do bolo, aplicar direitinho, como está lá escrito, ganhou casa. Certo? Carro, o que você acredita que receberá. Casa. Bom, entrou casa, debita você.
Você é debitado em uma casa. E quem te deu a casa é creditado. Portanto, neste momento você passou a ser um devedor. Ótimo. Devedor. Se pedir mais coisa, mais débito. Entra, debita. Então você vai pedindo, aí debita. É a mesma historinha lá de conjurar um fulano para trabalhar para você. Ele te deu tudo isso, tá? Você está debitado e ele creditado. Esta é uma regra de contabilidade infalível, extremamente poderosa, extremamente. Toda companhia de vendas entendeu isso há muito tempo. Então o sujeito bate na sua porta, você abre, ele fala, se apresenta, eu sou da companhia tal e nós temos um brinde para a senhora. Toma. Só que acabou de ganhar este brinde, uma coisa assim, né, bem volumosa, de presente da nossa companhia. Nossa, sabe aquela coisa? Que de graça, até injeção na testa, é levar vantagem. O crocodilo, quando vê que vai ganhar um patinho, ele delira. Pois é. Aqui dentro, cérebro reptiliano. Imagina os grandes estudiosos das vendas. Aí a dona de casa fica felicíssima que ganhou um brinde maravilhoso. O olhinho brilha. Aí o nosso representante fala assim, a senhora permitiria eu te mostrar um nosso produto assim? Ah, entra. Como que ela não deixaria que ele entrasse? Como? Impossível. Perceberam? A técnica. Impossível. A mulher está debitada. Ela acabou de ganhar um presente. Entrou presente, debitou. Ela está devedora. E o sujeito credor. Dentro dela surge, na mesma hora, emerge uma onda horripilante de sentimento de dívida. Vocês já tentaram dar um presente para alguém e a pessoa fala assim, não, quanto é? Não, quanto é? Não, quanto é? Não, quanto é? Aí você, né, tá bom, então custa 10, 30, 20, 50, aí o cara tira o dinheiro, toma. Estamos quites. Tenta fazer negócio com um gangster, tenta fazer, e dá de presente um negócio para ele. E vê como ele reage. Nenhum gangster aceitará nada de presente, porque ele entende muito bem essa regrinha. Entrou, debitou. Ele passou a ser devedor. Então, é uma mão lava a outra. Certo? Aquela é dando que se recebe. Distorceram tudo que São Francisco falou. É dando que se recebe, certo? Por quê? Porque quando você deu, está debitado, está acreditado, aí inverteu a coisa. O outro se remói dia e noite enquanto não fizer o favor mais ou menos paritário. Então, quando você convida um casal de amigos, vamos jantar lá em casa. Aí eles vão. Você deu um jantar para eles. Entrou jantar, debitados. Você creditado de jantar. Se esse casal não retribuir, ele está na lista negra social. Não é verdade? O casal que recebeu, ele ficará desesperado para pagar esse jantar. Então ele vai convidar, ele vai fazer qualquer coisa para dar a troca para ficar igual. Kits. O vendedor que não entende isso vai morrer de fome. Essa é a regra de vendas.
Perceberam? Todo vendedor, mega vendedor, ele faz isso. O Jorge Girardi foi campeão mundial de vendas 8 anos seguidos em Detroit. Ele vendia tipo 1.370 carros por ano, um a um, pessoa física, não era frota não. Um a um, 1.370 e tantos carros por ano. Divide isso por 26 dias úteis por mês. Vê quantos carros ele vendia por dia. 8 anos seguidos. Ele almoçava? Não. Ele visualizava antes de sair. Ele visualizava que já tinha vendido tudo. Portanto, tudo que vocês pediram, crendo que receberam, receberão, certo? Ele já tinha vendido. Acabou. Então ele saía. Aí o que ele pegava? Um brindezinho aqui, um brinde ali, de acordo com o tamanho do carro que ele queria vender, preço, papapá. Pronto. E ele passava os almoços, dando um brinde aqui, outro, visitando. 8 anos seguidos, 1.375 carros por ano. E o povo reclama que não consegue vender carro nas concessionárias. É claro que não consegue. Cadê a troca? Nem tratar bem um cliente, hoje em dia, os vendedores não fazem. As recepcionistas, atendentes, etc., vai num shopping e dá uma olhada. Entra numa loja para você ver o atendimento, como é que é. Porque se a pessoa te trata bem, você já está debitado. E ela está acreditada, porque ela está te tratando bem. Então você já está suscetível de fazer uma compra para igualar e pagar o favor que a vendedora, mesmo sendo comprando, para pagar aquilo ali. Só que essa fichinha não cai na cabeça dessas vendedoras, vendedores, etc, etc. Eles acham que estão fazendo favor se tratarem bem. Não é favor, é negócio. Se não tratar bem, não debita, não acredita, não vende. Então, só essa dica para quem vende aqui, né? Para quem cuida de vendas, já vale ouro, hein? Dá para vocês ficarem bem ricos só com essa regrinha que foi falada agora. Mas vamos voltar lá atrás. Aí você pediu, creu que recebeu, debitou. E ele está acreditado. Aí você pede mais. Recebeu. Como é que faz? Como é que você deita e dorme na santa paz com um débito deste tamanho? Bom, se você dever 5 mil reais num banco, você já não dorme, dependendo do salário da pessoa. Agora, imagine se você dever tudo isso que nós estamos falando aqui, que é imponderável. E aí? Por isso que não faz. Cai a ficha? Caiu a ficha ou não? Por que que não fazem? Quem pede, recebe, ficou devedor do todo. O todo está credor e agora você está devedor. Devedor disso, todos os pedidos que você fez lá, agora está devendo tudo isso. Não tem como. É contabilidade. Não tem como escapar disso. Alguém pôs na sua vida aquilo. Você passou a dever. Agora, a pessoa acha o seguinte, que eu vou lá e acendo a vela para o santo. Então eu dei uma vela para o santo me dá um carro. Estamos quites? Foi isso que o parente falou para aquele lá do início da palestra. Ele falou, espera um pouquinho, amigo. Você está dando uma quirera e está só ganhando. Isso com certeza dará problema. Para e pensa bem no que você está fazendo. Bom, ele só foi parar para pensar depois que parou tudo, né? Depois que estancou tudo, aí acabou a prosperidade. E aí agora, né? E aí agora? Só que ele lembra que o parente falou para ele, falou, olha, você está exagerando,
Porque foi uma coisa, 2, 3, 5, 10, 15, né? Negócio é negócio. Você acha que o conjurado tem algum problema em fornecer um monte de quinquilharia? Nenhuma. Nenhuma. Essa coisa de matéria, essa mesquinharia desta dimensão, na outra dimensão não existe isso, entendeu? O que você quer? Carro, outro. O que é carro? Um bando de átomos reunidos. Mansões. E daí? E o débito que está ficando? Porque o conjurado do outro lado, ele é um grande investidor, certo? Um grande vendedor. Então ele vai dando. Ele vai cobrar lá na frente, daqui 10 mil anos. Ele não tem pressa. Lembra do caso que eu contei? Agora não dá certo, não tenho cliente, e não entra dinheiro, e não sei o quê. Lembra 10 mil anos atrás? Quantos sacrifícios humanos você fazia? Quantos coraçãozinhos você arrancou das criancinhas? Esqueceu, né? Não lembra? Pois é, mas a contabilidade é eterna. Esse é que é o problema. O balanço não fecha na cova. Morreu, vai para o descanso eterno, débito, passivo, ativo. Você acha que a dívida ficou para a família, né? Então sobrou para os filhos, sobrou para a mulher, sobrou para todos os parentes, né? O sujeito está devendo para todo mundo. Morreu, deu um tiro na cabeça, tudo resolvido. Na contabilidade do universo, não existe isso. Você tem lá um código e um débito e crédito seu, um balanço. Vai indo, encarnação após encarnação. Debita, acredita, debita, acredita, debita, acredita. Você evolui na medida que acredita, 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 acredita. E evolui quando debita. Agora, como que pode evoluir? Se para evoluir precisa acreditar. Para acreditar tem que fazer. Você tem que fazer algo que entra na vida do outro como uma coisa boa. Você fez o bem. Tratou bem, ajudou, uma palavra, um sorriso, qualquer negócio serve. Ajudou. Então você está acreditado. Percebeu? Entrou nele, ele está devedor, eu fiz, eu sou credor. Então eu vou fazendo. Evidentemente que ele não tem como pagar isso. Tá? Quem já entendeu como a coisa funciona, não fica preocupado. Porque eu fiz o bem para ele e ele até agora não fez nada. Você nem pensa nisso. Você faz o bem incondicionalmente. Por quê? Porque a contabilidade que está sendo feita pelo todo. O todo é que tem lá o balanço na mão e o débito e crédito seu. Então, quando você fez, você vai subindo na escala. Porque você está sendo acreditado. E aí surge uma questão. Porque o todo observando o seu balanço lá, débito passivo, ativo, ele vai olhando. E ele vê que você está acreditando. E mais crédito. Né? Você trabalha e faz o bem. Imagina um Gandhi. Imagina, 300 milhões de pessoas libertadas da escravidão. Imagina, acredita 300 milhões na conta do Gandhi. E debita os 300 milhões de indianos, né? Que agora eles devem para ele. Ok. Não tem como pagar, não tem problema. O Gandhi nem está preocupado com isso. Mas a realidade nua e crua é que, na contabilidade geral, ele está acreditado de 300 mil escravos que ele libertou. Então, imagina, o ativo dele cresce. O todo vendo uma coisa dessa. O que o todo pensa? Temos um problema. É preciso equilibrar esse ativo passivo. Então, o todo derrama N toneladas de graças no Gandhi.
Entrou graça divina no grande, de monte, mas de monte. Ele sobe não sei quantos degraus lá. Equilibrou. Porque entrou no Gandhi, o Gandhi é debitado, certo? Ele estava acreditado lá dos 300 milhões. Aí o todo deu um monte de graça divina para ele, ele foi debitado, no balanço do Gandhi agora está de igual para igual. Então o todo resolveu a questão. Tem um versículo que diz assim: o todo nunca se deixa vencer em generosidade. Ponto. Esse versículo quer dizer exatamente isso que foi explicado agora. Percebeu? O Gandhi estava sendo extremamente generoso. Trabalhou, libertou os 300 e nem se preocupar com o crédito disso. Ele faz isso porque ele é assim. Pronto. Só que não tem como escapar, ele está acreditado. É igual ao eletromagnetismo, não tem o que fazer. Existe e funciona e não tem como escapar. O tal do karma é eletromagnetismo. O que o todo faz para equalizar o negócio? Derrama graças em cima do Gandhi. Bom, agora o Gandhi foi debitado com um monte de graças. E o que vai acontecer? Os 300 milhões já foram pagos e agora o Gandhi está devendo um monte. Porque você acha que ia pagar 300, toma 300, toma 300? Isso é gangster que faz negócio desse jeito. O todo já derrama. Quanto que ele libertou? 300 milhões? Acredita 5 trilhões nele. Pronto, porque ele é um perigo. Né? É um perigo. Acredita que... Aí o Gandhi se sente debitado em 5 trilhões. O que ele pensa? Falei, agora? Agora eu tenho que arrumar um jeito de equilibrar essa coisa. Vou fazer mais. Aí o Gandhi arruma qualquer jeito, asas à imaginação, e aí ele faz mais. Daqui a pouco, o tempo passa, ele equilibrou os 5 trilhões. Aí a história começa tudo de novo, porque assim que ele equilibra, bota 50 trilhões nesse cara. É assim que funciona. Agora, para evitar o débito, o que a humanidade faz? Rejeita de todas as formas receber as graças divinas. Para não ficar devedor para o todo. O mesmo princípio de ganhar um brinde lá da empresa que vai vender um aspirador de pó para você. O mesmo, igualzinho. Você não suporta ficar devendo aquele favor que o cara fez para você, ou o brinde, ou seja lá o que for. Você tem que retribuir. É a mesma coisa. Então o todo fez e agora o que você faz? Agora você tem que ajudar os outros. Porque o que o todo disse que é a única forma de pagar alguma coisa para ele? De retribuir. Ajudar aos irmãos. A única forma, porque você não tem que fazer para o todo. Impossível. Literalmente. Literalmente. Lembra? O todo é tudo. Ok? Então, uma mísera partícula dentro do todo. Vamos supor que este universo seja um intestino humano. Lotado de amebinhas. As amebas estão recebendo comidinha, certo? Está entrando tudo que elas precisam. As amebas estão devedoras? Estão. Estão. Porque você está garantindo. Quando você se alimenta, tudo mais, esse alimento todo transita lá no intestino e as amebas ganham tudo isso. De graça. Porque você simplesmente foi no restaurante e comeu. Pronto. Então as amebas estão vivendo às suas custas. Então você está acreditado e elas estão debitadas. Muito bem. É o mesmo princípio. Como que esta ameba lá, uma, pode fazer alguma coisa para você? Como que ela pode pagar isso para você? O bem-estar que ela está tendo. De ter casa, carro, apartamento lá no seu intestino.
É a mesma situação. Ela não tem o que fazer para você. Você ignora, até ignora que ela existe. E aí? Que ela só pode ajudar a outra ameba que está do lado dela. Mas é isso que acontece? Não é isso que acontece. Uma ameba quer acabar com a outra ameba. Porque essa é uma ameba reptiliana. Quando ela crescer, ela vai ser crocodilo. Vai ser difícil dormir hoje. Chega em casa e pega um caderno, débito e crédito. Começa a listar, pega lá o débito. Tudo que o todo já deu para vocês, põe lá. E vê o que tem no crédito. É literalmente deste jeito que está sendo explicado. Literalmente. Pois é. Tem que trabalhar, 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 estudar, fazer. Por isso que o outro falou. A fé sem obras é morta. Como que você arruma esse balanço? Você ganhou o brinde lá da companhia de aspirador de pó. E agora? O que você faz? Tá bom, você pegou o nome lá do vendedor, ele deu o cartãozinho para você. E aí, todo dia... Não, você reza pelo vendedor. Aí você reza 200 milhões de anos pelo vendedor. Só que o brinde está lá na cozinha, tá? Você está devedora daquele brinde que ganhou. Pode rezar quanto quiser pelo vendedor, amigo. Lá no seu consciente, inconsciente, está lá, formigando a coisa. Tanto é que você tem que rezar todo dia pelo vendedor, para aplacar a consciência que está lá corroendo. O cara me deu uma coisa e eu não dou nada em troca. Não tem como escapar, porque isso é lei cósmica, é lei de consciência. Você recebeu, você tem que retribuir. Você pode não fazer, porque, eu sou esperto. Né? Eu levei vantagem no negócio. O cara trouxe o brinde, peguei o brinde, bati a porta na cara dele e vai embora. Pronto. Fiquei, né? Ganhei o brinde. Deixa passar. Deixa passar 1 mês, 2 meses, 6 meses. A chamazinha que está lá embaixo. Devendo. Aí você olha lá o brinde e fala, pega aquele negócio, enterra no quintal, põe grama em cima, passa 6 meses, você vai, toda vez que você olha no quintal, você vê aquela grama. Aí você fala assim, não está funcionando. Aí você fala para o marido, vamos trocar de casa. Porque é insuportável ver aquele montinho lá com aquele brinde dentro. Aí o marido não entende por que você cismou que tem que trocar de casa. Bom, troca de casa, vai para uma nova casa. Aí você se lembra de que estou na nova casa por causa da casa velha, por causa do montinho, por causa do brinde. Aí você pega o cartãozinho do vendedor e liga para ele. Meu amigo,
quero te pagar um almoço. Quero te dar uma geladeira de presente. Aí o vendedor fica muito feliz, né? Nossa, dei um brinde e agora ganhei uma geladeira. Ele vai lá e pega a geladeira e leva para casa dele. No dia seguinte, estou devendo uma geladeira. Imagine isso em termos cósmicos. Ad infinitum de gente. E o todo fazendo, sem parar, fazendo. E todo mundo sendo debitado, quer queira, quer não queira. Que essa é a questão, né? Aí sabe que a criança fala assim, quando vira 10, 11, 12 anos de idade, aquela idade interessante. Eu não pedi para nascer. Essa frase antecede 80 anos de psicoterapia que vai fazer pela frente. Por quê? Ingratidão total, né? Porque já percebeu que está debitado. Pai e mãe acreditado, eu debitado. E aí, cheguei aqui e estou devendo. Como que eu faço? Aí a primeira coisa é dar umas patadas, né? Então, eu não pedi para nascer. O problema é seu. Mas só que não adianta fazer isso, porque isso não resolve o problema da consciência, que está lá fumegando. Pode fazer o que for, a consciência está lá. Porque não tem como escapar, né? A criança não tem como escapar. Quantas fraldas foram trocadas? Não tem jeito, não tem. Tá, então, qual é o jeito? Ajudar os pais, fazer o bem para os pais, né? Ajudar. Tá. Seria o normal, né? Nossa, esse planeta seria feliz se isso acontecesse. É. Aí o que acontece? Os pais vão envelhecendo, vira um problema. Pega o velhinho ou a velhinha e põe no asilo. Na casa de repouso. Casa de repouso. A antessala do repouso eterno. Por que não põe na casa de trabalho? Não, põe na casa de repouso. Para ver se morre logo, né? Porque se trabalhar é capaz de viver muito. Então põe inútil lá, não pode fazer nada, só assiste televisão. Vamos ver se morre logo. Imagina o débito desta criatura, desse filho que fez isso. Imagina o débito. Já está debitado a vida inteira, ainda pega e faz um negócio desse. Os pais estão creditados. O velhinho, a velhinha que está lá jogado as traças lá, ele está acreditado. Ele está só ganhando crédito. E o indivíduo está só ganhando débito. Aí que já sabe, né? Planta, colhe. Na próxima vez, adivinha? Vai inverter. Inevitável. E não é castigo. Hein? Não é castigo. Porque como é que essa pessoa aprende alguma coisa desse jeito? Como é que ele aprende que tem que tratar direito? Ele vai ter que ficar na mesma situação, beber aquele cálice, aí ele, epa, né? Por quê? Porque a contabilidade é eterna, é eternidade, não é uma vida aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, é eterna. Então, quando ele passa para o astral, ele lembra de tudo isso, ele tem que repensar em tudo isso, não tem escapatória. Olha, é assim, assim, assim. Vem cá ver o filme da sua vida. Assiste aí. E agora? Não tem como escapar. Porque está tudo gravado.
Tem um filmezinho. Passa o filme. Pronto, e aí? Isso, é claro, para quem dá para conversar, certo? Com quem é possível conversar e planejar uma encarnação, a próxima. Quem não dá para conversar, então tem que ser analisado, uma junta analisa, fala, bom, o que podemos fazer para ajudar essa pessoa a evoluir? Põe em tal situação assim, 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 que deve ajudar. Sempre de uma maneira benevolente, hein? No universo, nada é olho por olho e dente por dente. É tudo benevolente. Por mais horripilante que a pessoa tenha sido, é muito menos o que se exige dela de trabalho, para compensar aquilo que fez. Porque se fosse olho por olho, aí a humanidade veria o que é um inferno na face da Terra. Porque aí seria igual ela embaixo, olho por olho e dente por dente. Então aí ela pegar o que está lá embaixo e botar aqui. Pronto, aí, como o todo é puro amor, ele não tem nada a ver com esses sentimentos humanos de crueldade, ele só ajuda. Mas a pessoa tem que vivenciar uma situação para poder sentir na pele, doer na pele, para na próxima vez, daqui 10 encarnações, ele tratar o pai e a mãe direito. Vai levar um monte de encarnações, porque não é assim, né? Porque vai ter que escutar um monte de palestra igual essa do outro lado. Até realmente, é melhor eu fazer da outra vez fazer diferente. Aí vem, faz tudo errado. Aí é melhor fazer diferente na próxima vez. Aí vem, faz tudo errado. Lá na 50ª vez, doeu. Epa. Aí por reflexo condicionado, em vez de fazer, não sabe por quê, mas ia para cá, não vou para cá. Eu não sei por quê, mas eu vou fazer isso aqui. Percebeu? Aqui ia levar muita vantagem. Não, mas não sei por que eu não devo fazer isso aqui. A mente não consegue racionalizar isso, mas o sujeito sente que doeu tanto nas outras vezes que ele foi para cá, então aí ele para de ir para cá e ele vem para cá. Por isso que as pessoas fazem essas coisas sem pensar, automatismos, entendeu? Porque já meteu tanto a mão na fogueira que na próxima vez que não chega perto. Mas para isso não precisaria ter sofrimento. Onde entra a ressonância? Todo este desenrolar poderia ser minimizado tremendamente com o uso da ressonância. Porque se ia levar 1 milhão de anos para subir um degrau assim, se a pessoa deixar a ressonância entrar, numa vida, ela sobe. Uma vida. Porque é só pegar o ego, bota de lado e deixa a centelha trabalhar. Fim. Mas para isso, precisa estar totalmente consciente de como funciona o universo. Tem que vivenciar na carne tudo aquilo que está sendo falado aqui. Não pode ser teórico, filosófico, não pode. Porque na hora que você botar o ego de lado e a centelha for trabalhar e falar, eu não faço esse empréstimo. A pessoa não tem como pagar isto. Então você está demitido. Ok, estou demitido. Até. Quanto a pessoa teria que sofrer durante toda essa trajetória para chegar aqui? Ou ela pensa que vai chegar, dar um salto assim, nesses 1 milhão de anos, sem sofrer nada? Isso não existe. Vai precisar trabalhar, para poder dar 1 milhão de anos para dar um salto. Não tem almoço grátis, perceberam? Vai ter que pagar, acreditar-se, ok? Para dar o salto, para ganhar a medalhinha, tem que acreditar. Então vai ter que trabalhar muito para poder subir
Isso. E leva 1 milhão de anos. Então não pensa, mas eu estou sendo prejudicado porque eu vou perder o emprego. Não, você não está sendo prejudicado. Você está sendo beneficiado. Porque em vez de levar 1 milhão de anos para fazer isso aqui, você pode fazer isso aqui numa vida. Vai doer agora? Doeu? Doeu. E o que vai doer em 1 milhão de anos? Agora doeu muito menos. Porque é inevitável que você tenha que dar esse salto. Inevitável. Tem um budista, ele falou assim: a melhor coisa que a gente pode fazer é se render. Imediatamente. Quando iluminou-se. Entendeu? Iluminou-se. Esse teve um tremendo insight. Sentiu o todo. Sentiu. Já se rende. Não tem como. Com o todo, não dá para ficar filosofando, conversando, negociando, fazendo. Não dá, tem que se render. Amigo, rendição imediata. É pura perda de tempo lutar contra o todo. Primeiro que o todo só quer o bem da pessoa. Então fica tranquilo. Agora, resistir à própria evolução é inacreditável. Mas como o todo não tem problema de tempo, ele deixa você seguir. Pode seguir. 1 milhão, 5 milhões, tá nem aí. Vai. A hora que você melhorar. E aí você está debaixo do eletromagnetismo, tá? Você criou, semeou, colhe, semeou, colhe, semeou, colhe. Lá na frente, o que vai acontecer? Tem que evoluir. É claro, vocês vão falar. Tá bom, mas tem um povo lá de baixo. Eles podem resistir? Pode. Então um monte resiste. Só que à medida que resiste, evolui na forma, não na consciência. Na forma. Então, toda a escala evolutiva que ele teve, de mineral, vegetal, animal, ele começa a voltar. E se ele evoluiu via uma cascavel, quando ele começar a evoluir, ele terá um formato perispíritico de cascavel. Se foi lobo, ele aparecerá como lobisomem. Cai a ficha. As famosas lendas medievais e papapá. Lobisomem. Tem um monte. Um monte. Ainda bem que vocês não veem. Vocês reclamam, não? Quero ser vidente. Eu ouço os pedidos. Não, eu quero enxergar. Eu quero ser claro e audiente, claro e vidente, claro em qualquer coisa. Ok, beleza. Beleza, você não tem ideia por que você não enxerga, né? Você acha que você é um inferior porque você não está enxergando. E o outro é um médio que enxerga tudo. Olha o ego. Faz o cara enxergar, fala, amigo, vai tomar o metrô. Agora você vai lá. Dá uma passeada no metrô. Ele entra no metrô e dá de cara com um lobisomem. Sentadinho lá, ou em pé. E aí? Evolui. Segue a mesmo roteiro que evoluiu, evolui. A lenda dos vampiros. Lenda. Quando o vampiro está do outro lado, o que ele faz? Esse o conjurado. Assim que você der chance, ele vai sugar toda a sua energia vital. Nos suicidas, então, é uma festa. Eles ficam falando, se mata, se mata, se mata, que acaba tudo, você fica livre do problema. Se mata, se mata. Aí o cara se mata. 30 grudam nele. E sugam, sem parar. Até não sobrar uma gota de chi. Você assistiu o Walking Dead? O seriado? Jorge Romero, o pai desse tipo de filme? Jorge Romero. George.
Você acha que o Jorge Romero tirou aquilo de onde? Aqueles zumbis todos. Passou o filme agora dos zumbis, né? A Guerra Mundial Z, com o Brad Pitt. Você acha que aquilo é ficção? Do outro lado, assim, morreu, você não quer saber de nada, você não quer saber, né? Não tem proteção, não tem ligação com o todo, né? Tudo é materialismo, não existe nada depois da morte, e assim por diante. Ok, você só pode ser ajudado se pedir ajuda. Lembra? Livre-arbítrio. Vamos, esse cara vai ter que ser ajudado na marra. Isso não existe. Você quer ser ajudado? Quero, então nós vamos te proteger. Não quer? Não quer, é sagrado. O sujeito não quer, então a gente fica lá no canto esperando. Enquanto isso, anda um bando de vampiros junto com ele, o tempo todo. Dorme junto, suga tudo que é possível. Nada disso é lenda, nada é ficção. Tudo isso é real que a pessoa ou vê, o escritor vê, porque o escritor desdobra e vai lá embaixo e dá uma olhadinha, escuta as histórias, vem aqui e escreve. É a forma dele ajudar. Perceberam? O todo precisa dar uns recadinhos para os encarnados. Então tem lá um sujeito, um grande médium, mas nesta encarnação ele está quietinho, ele não aparece, e virou escritor. Aí ele senta e escreve aquelas histórias macabras. Nossa, que imaginação espetacular que tem esse sujeito. Que nada. É que ele vai lá embaixo, quando ele dorme, ou mesmo de dia, ele vai lá embaixo, conversa lá com o povo lá de baixo, porque ele é protegido, certo? Então ele pode transitar, ele vai e volta, o povo sabe que ele tem crachá, então não mexe com esse cara, ele não vai interferir em nada, ele vai lá, só sou um pesquisador, sou um cientista. Que histórias vocês têm interessantes aí? Aí o povo fala, tem esse cara aqui, olha a história dele, entendeu? Aquela, né? Idade Média, Inquisição, nossa, é espetacular. Aí ele pega todo esse material, senta na máquina e escreve. E todo mundo acha que, nossa, é extraordinária a imaginação. É que ele vai lá embaixo, conversar com o povo e pegar o material. Ele está trabalhando para o todo. Aí vocês podem pensar assim, nossa, o cara escreve coisas de terror, de horror, né? Que absurdo. E vocês nem imaginam que o cara está trabalhando para o todo. Porque alguém tem que ir lá documentar o negócio, trazer e pôr aqui para ver se as pessoas param um pouquinho para pensar. Porque que outro jeito que tem? Fazer com que todo mundo enxergue? Acabou a vida aqui. Vocês enlouquecem. Vocês já imaginaram se vocês fossem todos videntes no atual estágio da sociedade humana? Porque o atual estágio da sociedade humana é o intercâmbio total com o povo lá de baixo. Vocês já imaginaram? Você só vê monstro. Você não vai ver ninguém normal, não. Só monstro, porque é tudo evoluído. E aí? Vocês já imaginaram? Como que você dorme com 30 desses no seu quarto, batendo papo, fazendo a maior algazarra? Essa é a realidade. Agora, havia aquela velha perguntinha, né? Quanto de realidade vocês estão dispostos a saber? Lembra? Há uns 3 anos atrás essa pergunta foi feita aqui. Quanto de verdade vocês estão dispostos a saber? Vocês aguentam saber? É hoje a mesma coisa. Eu tenho que dourar e dosar a pílula, certo? É dosar. Eu não posso falar nem 1%. Eu sigo ordens.
Tem uma hierarquia. Então, só dá um rolezinho neles para ver se acorda. Mas se eu vier aqui toda vez e só falar de plumas e paetês, quando que haverá evolução? Jamais. Continua dormindo. Então, e quando dorme, vocês já viram, né? O trem faz a curva 190 por hora. Distrair. Imagine sua filha, seu filho, seu marido, sua mulher, no trem, e o nosso amigo distraiu-se. Aí você recebe os pedacinhos. Nem vão abrir o caixão para você pegar os pedacinhos. Porque o outro distraiu-se. E a nossa distração? Não causa tanta desgraça quanto o que esse sujeito fez? Causa. É que você não está enxergando. Percebe? Não está enxergando, mas quando passar para o outro lado, passa o filme. Porque aí você vê as consequências. É uma rede, né? A rede de eventos. Por uma coisinha, uma palavra, uma maledicência que gerou isso, o outro falou para o outro, falou. Debita. Portanto, fazer magia negra, qualquer um pode fazer, é livre-arbítrio. Mas não faz isso pensando que não tem consequências, que você consegue controlar o conjurado, que você é mais esperto que ele se faz de tonto, é lógico. O conjurado sabe todos os pontos fracos onde ele vai apertar o botão para manipular. Para você fazer negócio com ele. E você pensa que veio na sua cabeça, eu vou fazer um negócio, vou lá contratar um servicinho. Foi o conjurado que já veio, mas como que ele consegue chegar perto de você? Como que ele consegue enfiar a ideia na sua cabeça? Porque o seu padrão vibratório está horripilante, né? Só pensa a porcaria, né? Só coisas negativas. Vibração. Aí você baixou. Aí abriu o canal. Aí o serviçal do conjurado vai lá e faz isso. Não seria bom? Manda matar o outro lá. Toma a casa dele. Toma tudo dele. E assim vai. Aí você cai que nem um pato, literalmente, na boca do conjurado. E aí, uma cordinha no pescoço e um chicote nas costas. Para baixo. Não é aterrorizar, mas é ter noção da realidade. Como que a coisa é? Tirar a visão, essa visão romântica da vida, de que não existe mais nada após a morte, que tudo um oba-oba, é tudo festa, e está tudo certo, e acabou, e o repouso eterno. Quando isto for entendido, este assunto que a gente falou hoje, as guerras acabariam na face da terra imediatamente. Imediatamente acabaria. Por quê? Porque se a pessoa enxergasse as cavernas ad infinitum, lembra? Não tem problema de espaço, ok? Infinito. Com todos misturados. Nação A contra a nação B. Aquele morticínio, aquela carnificina. Morreram. Para baixo.
cai lá na caverna. Tudo misturado. Embaixo não tem essa coisa de país A, B, C, D. Não existe isso. Tem o que você fez aqui. O que você fez? Você ajudou, prejudicou, matou. É simples. É só isso. Débito, crédito. Não tem se é doutor, se é PhD, se é... Tem nada disso. Ah, porque o inimigo fez um trato com o outro lá, que se juntou nas forças contrárias e nos atacaram, e o território, e como falava o outro lá, o espaço vital, entendeu? Pois é. Agora está lá embaixo no espaço vital, sem espaço vital. Agora fica numa jaula, sem espaço vital. Pois é. E para cair essa ficha? O quanto que isso está entranhado nas pessoas. Se amanhã tivesse uma guerra, aqui, ia ser a mesma coisa. Tem que matar o povo do outro país. Vai lá, pronto, vai lá, mata todo mundo. E os de lá matam todo mundo daqui. E os feiticeiros daqui iam fazer todos os trabalhinhos para matar o povo do lá. E os feiticeiros de lá faziam todo o trabalho para... Essa história não conta da Segunda Guerra Mundial, né? Isso não aparece nos livros de história, né? Que todos os feiticeiros e bruxas deste lado foram... chamados a trabalhar contra esse lado. E todos os feiticeiros e bruxas desse lado também foram chamados por esse lado para trabalhar contra o outro lado. Aí você só vê nas histórias, submarino, navio, né, as batalhas, tanque, guerra, tiro, canhão. Nossa, que emocionante, né? E a carnificina lá embaixo. E os vampiros felicíssimos da vida. Deu tudo certo. Joga esse contra esse, esse contra esse, esse contra esse, contra esse, pumba, pronto. Aí aquela carnificina. Aí todos os vampiros se saciando de sangue ad infinitum, né? Porque morre gente sem parar. Que beleza. E o que acontece com os pacifistas? Os primeiros a serem mortos. E perseguidos, e caluniados e difamados de tudo quanto é forma que vocês podem imaginar. Porque ousaram falar contra a guerra. Vide o Gandhi. Pois é. Só que foi na guerra, matou para baixo. Aí chega lá embaixo, está lá o mesmo povo que você matou, está lá tudo. Aí faz o que lá embaixo? Continua a guerra. Também tem isso. Também acontece. Aí se junta o bando A contra o bando B, e aí aquelas guerras infernais do inferno. Vocês pensam que a Segunda Guerra Mundial acabou? Que nada. Está todo vapor. Lá embaixo. Todo vapor. E aqui em cima, se ajeitando, né, porque todo mundo tem que se rearmar, etc, etc. Né? Não dá para recuperar. Precisa... E depois outro. O povo fica um tanto quanto chocado com a... Né? Gato tem medo de... Gato escaldado tem medo de água fria, né? Então o povo fica meio assim. Então tem que passar uma geração, passa duas, aí na terceira, aí um monte de filme de guerra. Aí, nossa, heróis, heróis e heróis. Aquela, nossa, sabe, o culto do heroísmo, da bravura, de matou o outro, estraçalhou, cortou em pedacinho, o Deus Rambo, e assim vai. Aí daqui a pouco, a massa está pronta, o caldo está pronto para fazer de novo. Isso só não acontece
sem parar, apesar de que aqui, em 3.000 anos, teve 5.000 guerras nesse planeta, pela benevolência do todo. Não fosse o todo puxar o freio de N maneiras, não sobrava ninguém. De tanta carnificina. Por quê? Porque hoje a pessoa está viva. Aí ela fica horrorizada que existe o vampiro, que suga o chi. Só que quando ela morre, o que acontece? Ela vira vampiro. Porque se a pessoa não evoluiu, ela não sabe como obter a alimentação dela diretamente da luz. Pois é. Aí tem fome. Tem fome de quê?